não de uma página inteira hoje. É um fragmento que está no Livro da Esperança. A mensagem é de Emmanuel, através da psicografia do Chico. E Emmanuel vai comentar uma fala de Jesus que está anotada no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Emmanuel aproveita esse versículo e se dirige a nós, espíritas, nos chamando de companheiros de ideal. E ele nos fala que o ensinamento espírita é a palavra do Cristo, que nos alcança sem gritar. E a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar ninguém. Trabalha servindo, cônscio de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo no trabalho da redenção humana, que não nasce da violência, e sim da verdade e do amor, no toque fraternal de espírito a espírito. À vista disso, se muito podes realizar a benefício do próximo, por aquilo que sabes, somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és. Então, Emmanuel, com esse convite para a nossa transformação pessoal, os cuidados com cada um individualmente, atentando para a nossa responsabilidade, nós queremos dizer que temos aceitado os convites que temos recebido. Por isso que, mais uma vez, nesta tarde, nós nos reunimos em torno dos ensinamentos de Jesus para as nossas reflexões, para o conhecimento, para a troca de vivências que vão nos conduzindo no caminho da luz, no caminho da harmonia com todos os nossos irmãos, na construção, pouco a pouco, da nossa evolução. Traz para nós, Senhor, dose de paz, dose de alegria. Nós estamos precisando do teu abraço, Jesus. Queremos senti-lo, mas não para ficar só para nós. Que essa dose de paz e de alegria, de luz e de amor possam nos preencher para doarmos, para do fundo dos nossos corações, dos nossos melhores sentimentos, possamos vibrar para todos que necessitarem de encorajamento,
de fortalecimento da fé, de renovação de esperança. Nós conhecemos os teus ensinamentos, mas tantos ainda passam ao largo, ignorando as tuas lições, ignorando os teus convites. É para esse, Senhor, de corações mais endurecidos, que nós desejamos alcançar. Que o nosso estudo possa ser bastante proveitoso para cada um de nós. E na certeza de estarmos recebendo o teu abraço, nós pedimos permissão para darmos início ao nosso estudo, te rogando graças, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, hoje nós encerramos o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós vamos vencer hoje os itens 19, 20 e 21. Mas só fazer o lembrete, né, rapidamente, dos itens 1, 2 e 3, que é a base, é a sustentação para todo o capítulo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Os 3 itens estão no Evangelho de Mateus. O primeiro é no capítulo 5, versículo 7. O segundo, capítulo 6, versículos 14 e 15. E o terceiro é o capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. E nos lembra bem, nós chamamos durante os estudos anteriores para refletirmos sobre a lei de reciprocidade. E é bem para chamar a atenção da nossa dependência na nossa vida de relação. No Livro dos Espíritos, nós encontramos a lei de sociedade, que deixa bem claro que nós somos seres sociais. E é justamente para essa teia, essa rede interligada. E uns aprendendo, crescendo, necessitando uns dos outros. Nada que nós façamos chega isoladamente. Ao sentar à mesa para as nossas refeições, vários irmãos nossos contribuíram, trabalharam para que aquele alimento chegasse até nós. Ao plantar, ao colher,
ao processar, ao transportar, embalar. E, às vezes, nós nem pensamos nisso. E é importante. Ao bebermos água em nossas casas, alguém está trabalhando para que ela chegue até nós, a luz elétrica, e assim tudo, todas as coisas. Tem essa, não podemos abrir a boca e dizer eu não preciso de ninguém, porque sempre estamos a necessitar de alguém, seja para o que for. E principalmente os laços consanguíneos, familiares, mesmo com todas as dificuldades que possamos encontrar entre a nossa parentela, os nossos amigos, mas é tudo para o nosso crescimento, porque principalmente nas últimas terças-feiras que nós temos falado sobre a indulgência, né? Lembrando que indulgência é essa facilidade para perdoar as falhas, os equívocos, os erros cometidos, os nossos próprios e os alheios, mas principalmente a facilidade de perdoar os alheios, porque para nós devemos agir com um pouco mais de rigor, porque sobre o outro nós não temos o poder de mudar, mas temos o poder de modificar a nós mesmos, né? Então, vamos fazer a leitura desses 3 itens, porque o tempo está hoje apertadinho, um pouquinho mais. Então, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Essa é a questão mais ampla. E o item 19 pergunta mais especificamente: ninguém, sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Essa resposta é trazida por São Luís, em Paris, 1860. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos. Olha a interdependência que nós falamos anteriormente. E, sobretudo, daqueles cuja tutela nos foi confiada. Então, os pais, as mães, os professores, educadores, avós, todos maiores que temos ligações, temos alguém sob a nossa tutela, é nossa responsabilidade o repreender, o chamar a atenção, colocar no caminho adequado. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como, as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si própria. Olha o rigor, olha a severidade, olha o nosso olhar para nós mesmos, né? Procurando saber se não a terá merecido. Vou ler os 3, depois a gente volta em cada um. Aqui, o item 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Também São Luís, em Paris, 1860. Tudo depende da intenção. De certo,
a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência. É a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? E, por último, o item 21. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Também São Luís, em Paris, no mesmo ano, 1860. É muito delicada esta questão e, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, por mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Muito rica, todas as mensagens de São Luís. E assim, vamos fazer um apanhado e passar para vocês. Também contribuírem, né? Nós combinamos isso hoje. Geralmente, ainda na condição nossa, é tão difícil destacar o lado bom, o lado bonito de alguém, chamar a atenção para um aspecto positivo do outro, porque aí, o que é que eu faço com o meu egoísmo, com a minha vaidade? Porque quando eu aponto alguma coisa boa do outro, alguma coisa bonita, e o medo? Eu não tenho aquilo que eu estou apontando, que é tão bonito no outro. Pode parecer uma bobagem, mas um casal, aí passa uma mulher muito bonita e eu mostro para o Renato, que está aqui do meu lado. E aí eu não sou tão bonita, não sou nem bonita, aquela é maravilhosa, ele vai olhar e vou destacar a minha feiura. Como que a gente lida com isso? E o medo de elevar alguém e ser rebaixada, né? Porque nossas relações o tempo todo são muito competitivas. Se alguém começa a se sair bem, ficar sim, se destacando, a tendência é dar uma puxadinha lá no tapete. A nossa tendência é detectar, lamentavelmente ainda, o lado negativo, para que a gente fique bem na fita, saia bem lá na foto. É ainda, infelizmente, a nossa tendência.
É como se destacasse assim: olha o que eu não tenho, fulano tem, o outro ali tem, e eu não tenho. E também um aspecto interessante que, se for das nossas relações, aí vale tudo. A gente consegue ser indulgente, que apaga todos os defeitos. Tem uma história, é forte, nós já trabalhamos ela em um encontro que, pelo menos, saiu numa revista também, mas no livro aqui, Luz no Lar. São diversos espíritos através da psicografia do Chico Xavier. Chama-se Álbum Materno, é do irmão X, essa mensagem. Uma mãe que tem um filho único, desde que ele reencarna, ele estava mostrando as tendências para alguma maldade, algum desvio de comportamento. O pai chamava a atenção, alertava, inclusive, para a questão da reencarnação, que muitas vezes recebemos no nosso núcleo familiar, aquele espírito mais rebelde, justamente para o resgate, para receber a orientação. Mas a mãe não tinha jeito, ela não aceitava, e tem vários relatos, é como se fosse um diário. Eu vou fazer uma pinceladinha só. O nome da criança é Maurício, e a mãe chamava de Mauricinho. E ela era de uma indulgência sem limites para o Mauricinho. E aí, um dia, ele arranha o rosto da babá com as unhas, mas o pai vê que tinha sido algo proposital, que aquilo já era uma demonstração de maldade. Mas a mãe não, de jeito nenhum, foi ali levemente, foi sem querer, desculpa, discute com o pai. Aí passa um tempinho, aí vem outro desentendimento familiar, porque o garoto, a essa altura, já um pouquinho maior, tocou fogo no cachorro da vizinha, do vizinho. Gasolina e querosene, gasolina, alguma coisa assim, e tocou fogo, ateou fogo. Mas a mãe diz que era um cachorro que era intratável, o cachorro era imundo. E ele, certamente, ele não fez de propósito. Talvez ele quisesse acabar com a sujeira do cachorro. Foi essa a intenção dele, né? E assim vai, só que a coisa vem no crescente, que não vem ao caso aqui, é só para mostrar o quanto nós somos indulgentes para um determinado grupo nosso, seja da parentela consanguínea, seja num grupo de amigos, tipo assim, para os amigos, tudo, para os inimigos, aplique-se a lei, né? Então, vai dessa forma por aí. E aí ele vai passando, vai falando no item 20, que não significa que nós não vejamos as falhas alheias, que coloquemos uma venda nos nossos olhos, ou que ache tudo lindo, maravilhoso, todo mundo perfeito, todo mundo ótimo. Não, precisamos enxergar, sim, o que é que precisa ser corrigido em nós mesmos e no outro. Não ver as situações desastrosas ao nosso redor não é ser indulgente, né? Aí é ser permissivo, é ser passivo, é ser conivente também, não é nesse aspecto. Mas, se nós vemos determinadas imperfeições que precisam haver uma mudança no rumo dessas atitudes, dessas posturas, o que é que nós podemos fazer?
ficar acentuando as falhas vai trazer a solução? Quantos de nós, em família, passamos por isso? Às vezes reunimos, aí aquele irmão, aquela irmã, um primo, um parente nosso não está presente e o grupo que está ali reunido haja somente a apontar as falhas. Caiu em desgraça, acabou, né? É ali como se fosse o Judas da Semana Santa, que vamos bater nele, despedaçar. Por que não vibrar por aquele que caiu em desgraça, para que encontre o caminho, para que retome ali, desperte para correção, para sair daqueles deslizes? Muitas vezes até a nossa intenção, né? Quando ele destaca que tudo depende da intenção, a nossa intenção é mesmo massacrar. Só que a gente dá aquela camuflada, assim, se finge de tão boazinha, eu estou tão preocupado com fulano, acho que está atravessando momentos que está parece que está indo por um caminho meio sem volta, mas aquilo é só para chamar a atenção, é só para botar a lenhazinha lá na fogueira, né? Para denegrir mesmo. E aí, se eu não gosto muito da criatura, faço de tudo para esmiuçar, para dar visibilidade àquela falha. Isso acontece muito até entre os casais. Nós vivemos ao lado de uma pessoa e aí reúne, às vezes, ali, ou entre familiares ou entre amigos, e como é a risadagem, a galhofa de apontar o que o outro faz na intimidade do lar. A gente faz isso com a maior cara de riso, de alegria, como se está expondo o outro, às vezes algo. Não, porque fulano, você não sabe, fulano faz assim, fulano deixa não sei o que aberto, faz isso em casa, às vezes uma intimidade que está ali, que pertence aos dois, mas parece isso, para chamar a atenção, para ficar bem, para dizer que nós é que somos os tais. Aí nós vamos pintando o outro com tintas mais escuras, mais sombrias, né? Enfim, ainda temos esse caminho longo para percorrer, para deixarmos essa maledicência, esse medo, esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade para trás e nos tornarmos verdadeiramente indulgentes. Como eu gosto muito de historinhas para enriquecer, no livro Alvorada Cristã, pelo espírito Neio Lúcio, também psicografia do Chico, tem uma história que é muito interessante com o título Burro de Carga. E é isso que os outros vão chamando a atenção. Não tinha automóveis naquela época, né? Estava lá o reinado, a cocheira, um famoso rei muito rico, e ele tinha um burro de carga que estava lá relegado, sofrendo as pilhérias e apelídios dos companheiros de celinhas, aquelas baias, né, da cavalariça lá. E aí, aqueles cavalos de raça nobre, e aí todo com aqueles pelos muito escovados. Aí ficavam debochando do burro de carga, que ele tinha o pelo maltratado, que ele tinha cicatrizes no lombo, porque carregava as cargas pesadas.
E ele estava lá, sempre quietinho no canto dele. Aí chega um cavalo árabe, muitos prêmios, era lá tudo que ele participava, e ele orgulhoso. Triste sina a sua, né? Você não inveja a minha posição, porque eu corro, eu sou veloz, eu sou acariciado por mãos de princesas, eu sou elogiado por todos os reis, eu tenho muitos prêmios. Aí o outro, que também era assim, de fina origem, era inglês, e aí, como conseguirá um burro de carga entender o brilho nosso e o gosto da caça? Nada. E ele ficava lá quietinho. Aí vinha outro de procedência também nobre, e cada um que falasse mais do pobre do burrinho. Daqui a pouco, passa um tempo, todos ali debochando, aí o rei vai lá na cavalaria lá, e aí pede um cavalo que ele queria. Aí preciso de um animal para um serviço de grande responsabilidade. Aí o servo lá vai. Ah, o senhor prefere o cavalo árabe? Aí, não, eu preciso de um animal dócil, educado, que mereça absoluta confiança. E aí vai, o árabe não serve, ele é muito altivo, só serve para corridas em festejos oficiais, sem maior importância. E o potro inglês? Não, de modo algum, ele é irrequieto e é só para as extravagâncias da casa. Enfim, ele vai apresentando lá todos os cavalos nobres e o rei não quer nenhum. De repente, o próprio rei, que tinha dito que um era manhoso, que não merecia confiança, ele diz: onde está o meu burro de carga? E aí o chefe lá dos cocheiros, está ali, mas com desprezo também. E aí o próprio rei foi lá, puxou o burrinho carinhosamente, mandou colocar lá todos os paramentos, a sela, as rédeas lá, tudo. E aí confiou o filho, que ainda era criança, para uma longa viagem. Por isso que ele precisava de um animal que fosse dócil, que fosse de confiança. E assim acontece na vida da gente, em todas as ocasiões. Nós temos, né, o Neio Lúcio complementa aqui, que nós temos sempre grande número de amigos, de conhecidos, de companheiros, são os familiares, e que prestam serviços e que a gente está sempre com o dedinho apontado para descobrir, para realçar um defeito ali, movido pela aparência, estimulados pelo aspecto, e, às vezes, não descobrimos as qualidades interiores daquele que está ali do nosso lado, que quer caminhar confiantemente, nos dando a sustentação, e, às vezes, quietinho lá no lugar, sem alarde, sem muitas coisas, e nós, com pouca indulgência, criticamos e apontamos lá, achando que é lerdo, que é sonso, que é calado, que não serve para nada. E quantas vezes desrespeitamos as qualidades, não vemos, não percebemos. E, por falar em desrespeito, São Luís também nos chama aqui a atenção para refletirmos que, se de tudo devemos apontar, corrigir alguém, que seja com amorosidade, que seja o olhar de nos colocarmos no lugar daquele que nós estamos chamando a atenção, e nos
olhando também, será que isso que eu estou agora buscando corrigir, eu já corrigi em mim mesmo? Então, são ferramentas para nossa reflexão, necessárias para o nosso desenvolvimento, para o nosso fortalecimento moral, essa relação com o outro. Sempre lembrando que a lei de reciprocidade não é a chantagem, toma lá, dá cá. Não, é o mandamento maior. Faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Trate o outro como você deseja ser tratado. Ame porque você quer ser amado. Respeite porque quer ser respeitado. Seja indulgente porque quer também receber a indulgência. Não estamos ainda em mundos felizes, perfeitos, precisamos corrigir muitas coisas em nós, e é nesse movimento social integrado, família, sociedade, amigos, companheiros de jornada, dirigentes, chefes, a posição de administradores e administrados, servidores e servidos nos nossos trabalhos. Tudo isso faz crescer e oferece a oportunidade de exercitarmos a indulgência. Passo para vocês agora, porque são 15 para as 5. Vamos esperar. As pessoas estão ainda refletindo sobre suas palavras. Uma coisa que eu ouvi ontem, eu achei interessante, Raquel, é que a importância de uma relação ser saudável, em qualquer relação, chefe, mulher, qualquer relação, ela precisa ser de ganha-ganha. A solução tem que ser boa para os dois lados, não pode ser só para um lado. Eu achei isso interessante. Quando você estava falando, eu lembrei desse pensamento. E que quando a gente aprende, é isso, a gente percebe que a paz ela está ligada completamente à justiça, né? Que na hora que a hora que a injustiça chega, a paz vai embora. Achei bem interessante. Isso mesmo, não pode ser bom só para um lado. Então, tudo que nós vamos fazer tem que ser bom para os dois lados, né? Tem que pensarmos nas duas coisas. Aí, por isso que a relação, muitas vezes, entre chefias, ela fica sendo difícil por conta disso. É a exploração daquele que tem o poder, de que tem o poder como status e o poder financeiro, econômico, e aí explora aquele que é mais fraco, aquele que necessita, né? O Cláudio está escrevendo aqui no chat que quando ele estudou gestão, ele estudou esse método do ganha-ganha, que é o melhor jeito de negociar. E eu tenho estudado isso no meu estudo que eu estou fazendo com a comunicação pacificadora. Claro, Marcos Heleno, pode comentar. É uma coisa que a Raquel falou que me chama muita atenção. Eu tenho prestado muita atenção sobre isso nos últimos anos, porque eu tinha essa mania e eu estou tentando corrigir isso em mim. Essa questão de quando a gente está em família mesmo, né, com os amigos, uma rodinha de amigos ou uma rodinha familiar, e começar a brincar, só que a gente está brincando pegando um para Cristo. E aí todo mundo começa a descascar em cima daquela criatura como se fosse a coisa mais gozada do mundo. Mostrando, evidenciando as falhas do outro, o defeito do outro. Ah, mas é brincadeira. Brincadeira não, a gente está diminuindo a outra pessoa e a gente esquece que a gente às vezes tem falhas muito maiores. Eu de alguns anos para cá, não é de poucos anos não, bastante anos, isso começou a me incomodar. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu me toquei que eu fazia isso também, que eu achava que não fazia. Isso começou a me incomodar e eu venho me policiando bastante quanto a isso.
De vez em quando eu me pego fazendo, opa, volta atrás. É o que o Luciano está escrevendo ali, é o bullying. E a gente faz bullying com os nossos irmãos, com a esposa, com o marido, com o filho. Isso é uma coisa muito chata. Eu acho que a gente tem que aprender aquela questão que a gente tem que rir com o outro e não do outro. Rir do outro nunca é uma coisa saudável. Isso está implícito também nessa questão do ganha-ganha, que é o ganha-ganha emocional. Se a gente está junto para se divertir, vamos nos divertir junto. Né? Se a gente começa a fazer lembranças do passado, aí uma coisa engraçada que eu fiz, todo mundo ri. Isso mesmo, mas o outro, uma coisa engraçada que ele fez, todo mundo ri. Isso é uma coisa. Né? Agora, se pega um só para Cristo e começa a mostrar só os defeitos. Oi, Raquel. Você não está ouvindo, Marcos? Acho que é ela que caiu. Travou para mim aqui a Maria Raquel e o Marco. Parou tudo. O Raquel, o Marco ainda continuou falando, depois ele também travou. Para mim também está travado. Eles vão voltar então, com certeza. Enquanto eles não voltam, eu vou passar a palavra para a Raiane, tá? Tá com a mãozinha levantada. Ah, tá, não. Boa tarde. Era justamente, eu estava pensando nisso também, que às vezes eu também já me... Né? Deixa ele terminar. Não, continua. Acabei Marcos, pode terminar, a gente continua, Marco. Era só complementando mesmo a linha de pensamento aí com você. Termina aí. Mas, não, eu já tinha terminado. Se deixar, eu fico fazendo palestra. Hoje o tempo tá curtinho. Vai, Raia. Não, era isso também, que às vezes a gente... eu, né, vou falar por mim. Já me peguei diversas vezes falando, né, justamente, tipo, fulano, né, lá de casa, por exemplo, minha tia, assim, assim, assado, e a gente pega, né, fica ali massacrando a pessoa, né, fazendo bullying, como o Lu falou, e é verdade isso... Eu sou a tia, vou ficar quietinho aqui, porque eu sou você. É uma coisa muito chata, muito ruim, e eu tento sempre me policiar quanto a isso. A minha avó que sempre fala isso, olha, não faz isso, é família, né, olha, e se mostrar... a mostrar com amor, né, com carinho, com respeito perante a pessoa, e isso dentro de casa, eu acho que é até comum, né, a gente, sei lá, parece até que é um vício, né, a gente pega e fala, tem que se policiar mesmo, com relação, por exemplo, marido e mulher, um exemplo assim, meu e do meu marido, de pegar e falar, né, não, fulano é chato pra caramba, ele faz assim, assim, assado, então assim, parece que a gente só vê o copo vazio, né, e pinta a pessoa mesmo com a tinta mais escura pra gente meio que se sobressair. Não, eu sou a anjinha com a asinha aqui, maravilhosa. E às vezes quando eu me pego pensando nisso, eu já... Não, peraí, reflete, olha, você também não é perfeita, olha lá. Quer fazer uma crítica? Vamos conversar, vamos sentar, né? Vamos abrir o coração, não precisa abrir o baú de maldade, abrir o coração. Mais ou menos isso. Adorei, Raquel, adorei. Obrigada. É exatamente isso, é esse que é a preocupação, que é o recado. Eu também faço. Tem determinadas pessoas que nós temos dificuldade, então tudo que essa pessoa faz, aí destacamos logo. E claro, aí nós pegamos os amigos mais íntimos para dizer, principalmente se são amigos comuns. Aí a gente já vai. Às vezes a pessoa nem viu o outro fazer e eu ligo para os mais íntimos. Você viu a maior de hoje? Você viu o que fulano fez? Você viu o que... Porque incomoda tanto a gente. E assim, eu até reconheço que nós justificamos. Não, é porque, olha, tá demais, eu não aguento, eu preciso desabafar com alguém. Mas ao desabafar com alguém, eu estou abanando aquilo que eu quero destacar na chatice da outra pessoa. Então, é exercício, mas ainda fazemos também, não é o fato de estar dizendo como que é certinho o caminho, né? Quem mais, Tati? Aí, eu vou passar já a palavra para a Rita, mas só vou fazer um gancho aqui na Raiane, que é uma coisa também que eu tenho aprendido nesse meu curso, que a gente não separa a pessoa do problema.
E aí, por isso que dá essa confusão, porque que principalmente marido e mulher tem esse defeito, tem um problema X, então resolva o problema X e não julga, porque você é o culpado, não eu que sou o culpado. É na hora que vira todo mundo culpado, aí ninguém se resolve e ninguém melhora. Isso é importante. Pode falar, Rita. Depois é o Luciano, tá com a mãozinha levantada. Eu acho que ainda temos muito, né, do homem antigo, né? Então, agora, estudando, né, a gente tenta melhorar, né, aquele lado de que amigo meu não tem defeito. Eu escutei isso a minha vida inteira, gente. Que amigo meu não tem defeito e inimigo, se não tem, eu coloco. É muito triste agora falar sobre dessa frase, né? Agora enxergando um pouquinho mais, tendo um pouquinho mais de visão. E fazer crítica a outra pessoa, e como é que está a autoestima da outra pessoa, se colocar no lugar dela. De repente, uma brincadeira que a gente poderia pensar, eu vou brincar, vou encarnar naquela pessoa, né? Nós fomos educados assim. A nossa infância foi assim, vamos mexer com aquela... Mas como é que aquela pessoa vai receber emocionalmente aquilo? A gente vai magoar, né? E é uma coisa que a gente fazia antigamente tão natural, né? Era uma coisa natural da nossa vida. Agora que nós estamos começando e tentando melhorar um pouquinho, né? Muito obrigada pela palestra de hoje, Raquel, pelo Evangelho. Foi muito bom. Vai, Lu. Depois do Lu, a Tati está com a mãozinha levantada. Oi, só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no chat uma fala do Cláudio, que eu achei, claro que todas são pertinentes, mas a dele acabou se alinhando com a minha, e a Rita também adiantou bastante o que eu ia dizer. O Cláudio falou alguma coisa mais ou menos em relação à conexão, né, que nós estamos conectados, e que... não sei se eu vou achar. Bom, é basicamente isso. Hoje nós estamos percebendo... Eu leio para você depois, o meu está aqui destacado. Então tá. Não, é isso mesmo. A gente está tendo hoje essa oportunidade de nos auto-percebermos no outro, né? Eu acho que esse momento de isolamento, né, essa interação e as autodescobertas que nós estamos fazendo nos últimos tempos, está fazendo com que o homem novo se revele. A Rita falou no homem velho, né, no homem antigo. E é isso mesmo. A gente vem de uma cultura, eu acho que é uma cultura universal, inclusive, né? Onde o mais forte sempre sobrepuja o mais fraco. Isso é no inconsciente coletivo universal desde quando ainda estávamos nas cavernas. Né? A questão territorialista, a questão das castas, a questão das tribos, né? Sempre o mais forte sobrepujando o mais fraco. E isso ainda se desdobra até hoje, de uma forma mais mascarada, né? Menos invasiva, mas mesmo assim no aspecto psicológico e emocional, isso provoca um desastre no outro, que quem provoca esse tipo de reação não tem a noção do prejuízo que provoca na outra pessoa. Né? Eu, particularmente, eu não gosto de falar muito em mim, não, mas quando eu sempre fui magro e alto, né? Biotipo mesmo da família. E quando eu estava, a Nádia, ela lembra disso, inclusive, Rita também, né? Pegou um pouco mais velho, mas eu era um pau de virar tripa. O duelo entre o homem velho e o homem novo, exatamente isso, esse conflito. Mas hoje nós estamos conseguindo administrar essa relação, esse conflito, com um olhar diferente, um olhar espacial. O olhar de quem está olhando de cima, que somos nós, os homens novos, que estamos nos autoconstruindo, sobre o homem velho, que ainda somos nós. Né? Então gera esse conflito, esse desconforto, esse desgaste, essa vergonha de olhar para dentro e dizer, caramba, como é que a gente faz as coisas de uma forma impensada e não refletida, né? Sobretudo em relação ao outro. É a velha história, a Rita até colocou esses dias do dedo que aponta, né, para o outro e três que volta contra si próprio. Então, nós temos esse hábito de projetarmos no outro as nossas mazelas, idiosincrasias, entendeu? E muitas das vezes, quantas existências passadas já existimos, né, com essa tendência da crítica destrutiva sobre o outro. E, na verdade, quem mais se destrói é a própria pessoa, que origina essas opiniões. E quando, na verdade, é uma questão de autoaceitação. Então, para fechar só a fala, para não estender muito, assim,
graças a Deus eu tenho esse olhar, né? Não de mim, mas graças a Deus que o mundo e algumas pessoas estão se auto-percebendo agora nesse processo de transformação, né? O isolamento está fazendo com que as pessoas fiquem mais reflexivas. Tudo bem que entra uma zona de atrito gigantesca, né? Porque aí as relações ficam mais próximas, diárias, horárias, né? Agora está indo um pouquinho mais flexibilidade. Então as pessoas estão respirando um pouco mais, que estão saindo, muitas até sem os devidos cuidados. Mas existem aquelas famílias que estão em casa. Hoje eu encontrei com uma amiga minha, uma grande amiga minha, inclusive, que ela disse, eu estou em casa há 6 meses, hoje que eu estou saindo para trabalhar. Né? Então, e aí, como é que está o marido? Aí já viu, né? A gente dá o enter, vem o rosário, perfila o rosário de probleminhas com o marido. Entendeu? Então é nesse momento que a gente deve aproveitar para se olhar no espelho com coragem, encarar frente a frente, né? E detectar as nossas arestas. E graças a Deus está conseguindo chegar nesse ponto, né? Então, é basicamente isso, sem me estender muito. Obrigado, Tati. Obrigada, eu. O que você falou é exatamente o pensamento da Rita, que juntou com o que eu estava pensando. Só para completar, o que você queria, o do Cláudio, foi o seguinte: a primeira parte que falou que somos seres conectados, somos seres sociais e precisamos muito um dos outros para viver e evoluir. Essa foi a fala do Cláudio. E o que eu estava pensando quando a Rita falou, que eu falei, deixa que eu falo depois do Lu, é isso. E hoje em dia, a gente que está educando essa nova geração, a gente tem esse conflito, porque os valores foram se perdendo no meio disso. Eu vi até uma postagem interessante na internet. Ela é bem curtinha, eu vou ler para vocês. E é bem exatamente o que acontece com a gente. Ela fala assim, ó. Um dia, um jovem perguntou para o seu avô, vô, como é que vocês conseguem viver, como é que vocês viviam antes, sem tecnologia, internet, computador, drones, bitcoins, telemóveis e Facebook? E aí o vô respondeu, tal como a tua geração vive hoje, sem orações, dignidade, compaixão, vergonha, honra, respeito, personalidade, caráter, amor próprio, modéstia e honra. Então, aí faz uma análise assim, que as pessoas que nasceram entre 1950 e 1991 faziam coisas e tinham um resgate que hoje as gerações estão perdendo. E eu vivo bem isso, porque às vezes, igual eu falei, eu dei exemplo, fui assistir os Batutinhas com a minha filha. Quando eu assisti com 10 anos, eu achei que aquilo era normal. Eu assisti corrigindo o filme. Isso não é legal, não, filha, isso não pode fazer, isso não pode tirar, que é o do bullying que vocês estavam falando, não pode fazer isso com o coleguinha. Aí aconteceu outra cena, mas mamãe pode isso. Não, não pode, quer dizer, é uma loucura, né? Essa coisa. E a Marisa fechou bem o pensamento quando ela falou que é a briga entre o velho homem e o novo homem, né? E é essa batalha que a gente tem todos os dias, de ir criando e deixando essa nova geração não perder aquilo que a gente teve, né? Exatamente, Cláudio. Os filmes de antigamente tinham muito bullying. Outra coisa que eu vi foi uma recente entrevista da Xuxa falando que se fosse ela, na época, teria proibido ela de passar na televisão, que nunca ela poderia fazer um programa infantil. Uhum. Eu vi esse depoimento e, assim, isso, de certa forma, acalenta o nosso coração, porque eu consigo ver nisso um avanço no aspecto moral. Nós achávamos normal isso, era normal botar apelido e ficar dessa forma. Então, quando nós começamos a mudar e a cortar esse tipo de iniciativa, aí vira, é muito chato, eu não conto mais nada para você, porque você agora não quer saber, eu não posso fazer mais uma fofoca para você, porque quando vem contar as coisas para mim hoje, eu pergunto logo, eu vou poder fazer alguma coisa? Concretamente? Não, faz prece. Então me diz que é para eu fazer prece, mas não precisa me dizer os níveis de detalhes, me contar as coisas. Porque a gente, às vezes, logo diz,
O que foi que aconteceu? Nós queremos logo ver. Eu vou te contar. Contar? Ai, conta! É o nosso instinto, a nossa reação. E agora nós já paramos, de certa forma. Espera aí, me lembra as 3 peneiras da sabedoria de Sócrates, né? Um jovem lá foi contar algo para ele e ele perguntou, você já passou pelas 3 peneiras? E ele diz, que peneira? Não, é verdade o que você vai me contar? Quer dizer, primeiro precisa saber se é fato. Aquilo aconteceu mesmo, ou ouvi falar, que muitos também nós saímos passando adiante porque ouviu falar. Tem a peneira da bondade. Se fosse você, se fosse com você, um fato que tivesse acontecido com você, você gostaria disso estar sendo divulgado? Está sendo contado? Está sendo... as fake news de hoje, né? E, por último, é útil? Tem necessidade de eu saber disso? Eu vou poder ajudar? Eu vou poder fazer alguma coisa? É somente contar para me contar. Então, nós precisamos ter, porque passa pela indulgência, passa pela caridade, passa pelo respeito, passa pelo fazer ao outro o que queremos que faça para conosco. É esse fechamento, né, de desenvolvimento moral, de fortalecimento, né, das nossas virtudes. Mas é difícil, porque mesmo às vezes em família, tem isso que o Marco Celeno comentou. É aquela rodinha que a gente pega o outro ali para tirar as nossas camadas, né? E botar só no outro. Enfim, muito bom. Gostei das contribuições excelentes. Por enquanto acabou. Por enquanto não tem ninguém aqui na fila. Ô, Tati. Oi. Não, eu estava pensando aqui, né? E é muito triste você ver de perto o quão isso é destrutível, né? Acho que eu falei certo. Falei, Lu? O professor. Para a pessoa, né? Parece que é um prazer, parece que é uma... Eu estou aqui pensando em tanta coisa, até minha mesmo, que eu já me peguei fazendo, pensando, criticando, e principalmente dentro da nossa casa, né? Que é o maior desafio, eu acho, e o maior exemplo, né, que a gente pode dar, né, que é a nossa vivência, de como é ruim, como é triste você pegar e fazer isso. Eu estou aqui pensando em tantas coisas, inclusive num fato que aconteceu comigo esses dias. Eu até comentei com você, Tati, no privado. Eu sou maquiadora, né, e eu tenho uma página tal, e eu postei um vídeo, né, fazendo a maquiagem, essas coisas. Aí uma pessoa, nunca nem conheço, fez um comentário bem assim ruim, falando tipo que eu faço melhor, não sei o que. Eu nem comentei nada, eu curti inclusive o comentário da pessoa, mas principalmente, né, também nas redes você vê as pessoas falando tanta coisa triste, nem te conhece, faz assim os comentários mesmo, parece que é um prazer de magoar a pessoa, disso aí, de pichar a pessoa para se sobressair em alguma coisa. É muito triste. Dentro da nossa, assim, na nossa família, no nosso bloco, né, no nosso seio familiar, também quando a gente pega um para Judas, ou quando a gente faz esse tipo de comentário, por mais, não, eu só falei brincando, eu não falei por mal não, é que fulano tá tão assim, assim, assado, eu preciso desabafar. Mas parece que é alimentando uma coisa muito triste. Isso é muito triste. Muito. É uma coisa que a gente fica refletindo assim, ó. Eu tô aqui pensando em muitas coisas. Muito triste mesmo isso. Era isso. Que isso mude, né? E que, graças a Deus, aqui nos nossos estudos também, a gente, né, tá tendo oportunidade de ouvir, né, de ver outras experiências. E, óbvio, né, pelo Evangelho também, que é incrível, maravilhoso, e que nos deixa mais ainda em alerta, né, sobre as nossas ações, da gente refletir, da gente se desculpar,
de até mesmo quando a gente vai fazer uma crítica, que seja, né, barra construtiva, mas que a gente chegue com carinho, né, com afeto. Não precisa você magoar a pessoa para você, de repente, chamar atenção. É como eu chamar a atenção do meu filho, eu não preciso agredi-lo. Eu posso conversar, eu posso mostrar, né? Graças a Deus. É bem por aí. Que isso mude. Vamos torcer, orar e praticar, né? Marco Celeno está na fila, depois Rita. Tá bom. Bom, é só para fazer uma complementação dessa minha fala inicial, que eu ia fazer da outra vez, a internet caiu, eu acabei esquecendo. É que é o seguinte, agora, quando eu me percebo fazendo isso, automaticamente eu capto uma coisa de muito legal que a pessoa faça, entendeu? E inverto a conversa. Chamo por elogio. E eu comecei a fazer isso quando eu comecei a ver que eu estava fazendo isso muito chato com a minha própria esposa, que é uma pessoa que eu amo muito, né? Mas a minha esposa, o Lu, conhece ela, é muito engraçada, né, Lu? De vez em quando ela faz umas coisas que a gente tem que rir mesmo, né? Da Bela ela faz uns trecos que não tem jeito. Aí, só que quando às vezes eu comento isso assim em família ou num grupinho de amigos, que eu percebo que vai descambar para a coisa, aí eu chamo a atenção para uma qualidade que ela tem, e não são poucas, são muitas até, né? Ela me carrega nas costas com as qualidades que ela tem, e aí eu trago isso, aí eu inverto a situação. Em vez do bullying, a gente passa por elogio, e o elogio sincero, porque todo mundo reconhece as qualidades que ela tem, porque eu não falo qualidades falsas, eu falo as qualidades, por exemplo, uma daqui, que eu posso dizer, que é uma mulher que parece que tem um motor que eu não sei como é que é, porque ela acorda já trabalhando e ela vai dormir trabalhando, ela não para. Ela tem alguma coisa para fazer que eu não sei o que é, fala com ela, ela me impulsiona, se não fosse ela, eu também não fazia nada. Então, são qualidades que ela tem que eu, na hora, eu puxo para ali e levanto e inverto a situação. Porque, se você, como eu estava dizendo, se eu converso com, vamos dizer aqui, tá eu, Lu, Cláudio e Matheus. Os três brincando. Homem é muito comum fazer isso, né? Aí um começa a encarnar no outro. Aí eu encarno no Luciano, o Luciano encarna no Matheus, o Matheus encarna no Cláudio, o Cláudio encarna em mim. Até aí tá tudo bem. Mas a hora que a gente pegar só o Matheus para Cristo, vai ficar ruim. Para de ser uma brincadeira e passa a ser um bullying. Então alguém tem que pegar. Não, peraí, não é assim. Aí alguém descobre uma qualidade do Matheus e levanta. Aí a gente muda a conversa de ritmo e volta para uma situação legal. Eu acho que, como todo mundo ainda cai nesse erro, eu acho que é uma maneira de a gente começar a reverter o erro, é isso, é reverter a maneira de falar e puxar uma qualidade em cima daquilo e reverter a situação. Era só isso. Perfeito, Marco, mas assim, às vezes a brincadeira, quando a pessoa está perto, está presente, beleza. Poxa, deixa de ser guloso, Luciano. Tá bom, ele mesmo diz que ele é guloso, ele posta coisa que ataca a geladeira, não sei o que, de madrugada. Mas esse bullying eu faço com ele sempre. Ele está aí presente, ele pode falar alguma coisa, é totalmente diferente. Agora, uma coisa é naquela maledicência, ele nem está presente e a gente está só falando da gula dele, de que é, do que ele ataca a geladeira, do que ele come o bolo inteiro, que não sei o que, e ele nem está aí. Mas, enfim, você deu uma advertência, é sempre importante. Acho que tem Não dá para ouvir a dona Raquel. Acho que era o microfone. Essa questão de buscar algo de bom na pessoa. Procura algo de bom. E uma coisa muito importante para ficar bem registrado para cada um de nós. Se não conseguirmos encontrar nada de bom no outro, seja qual for o outro, em alguém, não é o outro que não tem nada de bom. Tem. Nós é que não conseguimos ver. Porque todo mundo tem algo de bom.
do mesmo jeito que nós temos algo que não é bom. Então, Paulo, aos Tessalonicenses, ele tem uma fala que é muito importante. Examinai tudo, mas retenha o que for bom. Então, é nós aprendermos a ver tudo, é aquela questão que eu falei, não é para estar de venda nos olhos, que tudo é maravilhoso, não. Tem coisas difíceis, tem coisas que não são boas, tem coisas que para nós engolirmos passa atravessado, é muito difícil, mas é aprender a examinar com imparcialidade. Não é os meus amigos tudo e os inimigos a lei. Não é porque eu não gosto de fulano que o fulano vai só levar pancada. Então, guardar o que for bom. Então, se eu não estou conseguindo ver algo de bom em alguém, eu digo, não, aquela criatura lá não tem nada que preste. O problema está comigo, em mim. Eu é que não estou conseguindo ver, mas aquela criatura tem sim algo de bom. Beleza? Fizemos o fechamento. Mas ainda tem gente para falar. Legal, é que eu fui vendo a hora, eu fui ficando preocupada. Mas já fechei, tá bom. Tá. Fechou? Ótimo. E deixa eu só fazer um adendo para o Marco. O Marco, sabia que esse seu critério que você usou é um dos princípios do pacificador? É criar valor. É. Pode falar, Rita. Tati, são os princípios hebraicos, tá? É um pouquinho mais antigo. É preceito hebraico. Eu só estou falando do que eu estou aprendendo. Que se tem mais para trás, com certeza deve ter, porque tudo vem lá de trás. Okay. E não sei se acontece com vocês também, né? Quando a sua família, começa a cortar essas pessoas que ligam para você e começam a falar de outras pessoas, e você sai pela tangente por um outro lado, tenta sair daquela situação, você já passa ninguém vai mais na sua casa, ninguém liga mais para você. É bem engraçado que elas vão se afastando naturalmente. Eu acho que porque você não tem mais nenhum pretexto de falar nada de ninguém, né? Então, aí já some. Obrigada. Acabei. É a sintonia, né? O cardiologista hoje me chamou de gorda. Disse que eu tô gorda. Isso é bullying, né? Aí perguntou se eu tô atacando muito a geladeira. Tô não. Isso é bullying. E na minha cara. Posso? Vai, Lu. Então. Pode. Olha, Eliane, se falasse isso para mim, eu ia ficar feliz da vida. Eu tenho, quem me conhece sabe quem eu sou, sabe muito bem que eu faço chacotas de mim mesmo, né? Eu gosto muito de ressaltar os meus aspectos negativos, porque deixo positivo para os amigos perceberem, né? Eles sabem muito bem. Mas o que eu queria fazer é um alinhamento com a fala do Marcos, que está dentro do tema hoje do Evangelho. Quem conhece a Bel, a esposa do Marcos, que não são todos que a conhecem, faz uma leitura do comportamento dela completamente equivocada. Assim, uma das poucas pessoas, é por isso que eu admiro muito a Isabel, sabe, Marco? É uma das poucas pessoas que traz tanta espontaneidade e tanta sinceridade no seu comportamento, na sua fala, porque Isabel é coração puro. E as pessoas são mega preconceituosas e alijam e marginalizam, porque não estão habituados com a sinceridade, com a verdade. E a maneira como ela coloca, do jeitinho dela, para quem não entende, acha, aí vem os achistas de plantão, que é uma forma ofensiva, e não é. A Isabel é uma criatura que eu aprendi a gostar logo no início.
pela espontaneidade, pela sinceridade e pela honestidade do que ela fala, porque ela sente realmente aquilo. E isso incomoda muita gente, porque os vernizes continuam nas caras, inclusive no nosso meio. E, infelizmente, algumas pessoas têm as caras tão envernizadas que não conseguem perceber o que Cláudio colocou, que todos já colocaram aqui. Todo mundo tem um lado bom. É o yang e o yin. Vamos assim, mal comparando ao comportamento humano, à natureza humana, todo mundo tem os dentes belos que o Francisco de Assis viu no lobo, que o Cláudio colocou. Todo mundo tem as suas luzes. Mas nós, por uma questão meramente cultural, temos até hoje, graças a Deus, nós estamos diluindo essa aresta em nós, o hábito de só privilegiar o aspecto negativo do outro. Que, na verdade, quem traz em si é aquele próprio que faz aquele tipo de crítica. Né? Então, esse perfil comportamental da Isabel, você me desculpa a sinceridade, gosto muito da Isabel, não sei por cargas d'água. Assim, desenvolvemos uma empatia um pelo outro desde sempre. Entendeu? E vejo nela as luzes que ela tem e que a maioria não percebe. Né? Então, só para fechar a minha fala, é isso que eu gostaria de dizer. Beleza. Obrigado. Antes de passar para a Marisa, que a Marisa pediu para falar, a gente só fala do que tem no coração, não adianta. Quando eu falo do outro, eu estou falando de mim, do que me incomoda, só que eu não consigo me ver. O meu espelho está embaçado, né? Então, a Marisa quer falar. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Cláudio lembrou de Assis, e eu lembrei que domingo a humanidade lembra que dia 4 de outubro foi a data do desencarne de Francisco de Assis. A gente também tem que lembrar que dia 3 é aniversário de Kardec. Então, essas figuras que tanto exemplo deram para nós, ontem eu escutei muito falando sobre Francisco de Assis, quando ele tentava sublimar a sua energia sexual e ele rolava na neve nu para se sublimar, porque esse era um propósito dele, uma escolha dele, ninguém impôs, uma escolha dele, porque ele tinha uma missão e um casamento com Clara significaria desviar do principal objetivo da missão que ele abraçou para ele. E, logicamente, que ele tinha a sua questão sexual, entendeu? A Bíblia não fala disso, a Igreja Católica não fala disso, mas quando ele se colocava em silício, rolando na neve, ele estava sublimando isso. O que tem a ver isso com bullying? Eu estava pensando aqui que muitas vezes as pessoas fazem bullying com a outra, tipo assim, você não tem namorado, você não casou, você isso, ou então, vocês vão ter filho quando? Você não tiver filho. Já viu como é que é triste esse tipo de atitude? Da gente pressionar as outras pessoas, é um bullying, eu não sei se é essa palavra, mas é você provocar constrangimento e mal-estar nas pessoas. Para mim isso já é bullying. Você ficar pressionando para que as pessoas tenham na vida delas um modo de vida que você escolheu para a tua. E isso tudo, esse tipo de atitude, na minha pequena visão, eu não sou psicóloga, mas eu acho que isso é um gerador de preconceitos, entendeu? No fundo, você vai gerando essa atitude, pressiona daqui, quando é que vai casar? E a menina faz o seu primeiro bolo e já está pronta para casar. Como se você quisesse impor o modo de vida que você escolheu para você, para os outros. E isso já é bullying. Por que a menina, só porque fez um bolo direito, ela já pode casar? Como a minha nora, no outro dia, disse para mim que ela é católica e no catolicismo tem madrinhas. Ela tem verdadeiro favor da madrinha dela. Ela não odeia, mas não gosta.
Ela disse que não consegue gostar, porque quando ela tinha 7, 8 anos de idade, ela era gordinha. E a madrinha falava assim, você tem que tratar de comer menos e emagrecer, porque você não vai arrumar namorado nenhum. A minha nora tem 35 anos e não esquece disso, porque sofreu com isso. E a gente repete esse tipo de coisa sem querer, reproduz esse tipo de atitude infeliz, sem querer, porque a gente não para pensar naquilo que a gente está falando. Entendeu? Fica reproduzindo essas coisas infelizes. Isso é bullying para mim também. Isso é um constrangimento terrível. Então, a gente tem que parar e começar a prestar atenção no que os jovens... Porque no outro dia, na mesa, um filho meu, minha filha de 19 anos, ela me repreendeu por uma fala que eu fiz, uma fala corriqueira do meu cotidiano, eu não lembro agora. Mas ela falou, mãe, mas não é assim, mãe. E isso também é assim. Eu sei que na hora me tomei de vergonha e depois, sozinha no quarto, eu agradeci a Deus porque eu sou cercada de jovens e eles têm uma visão já diferente da vida e hoje, muitas vezes, eles me educam. Então, a gente tem que parar para prestar atenção, para ouvir o outro, para prestar atenção no como é que o mundo está correndo, para que a gente pare de reproduzir esse tipo de constrangimento no outro. Nós precisamos ser fraternos. Às vezes a nossa fala é contundente, às vezes ela fere. Eu tenho que pedir desculpas para a Maria Raquel, porque no outro dia eu percebi que eu impus um constrangimento de alguma forma a ela, e eu mesmo, no mesmo momento, falei minha boca e não falei mais, porque eu falei, opa, Marisa, calma. Eu acho que você constrangeu. Então, esse tipo de atitude é a atitude das pessoas que estão querendo, não estou me elogiando, não. Eu estou falando para todos nós. Quando a gente percebe que a gente já tem freio em fazer a outra pessoa ser constrangida, isso significa que a gente está em franco processo de crescimento. E que a gente precisa se perdoar, sim. Que a gente ainda reproduz coisas da educação que a gente recebeu. Não adianta, o Belchior está certo. Nós fizemos muitas coisas, nós fizemos tudo diferente, mas nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Mas a doutrina espírita nos está franqueando isso, essa guinada na vida para que a gente faça diferente. Nós não precisamos ser condenados a repetir todos os erros, mas nós somos condenados a sermos felizes. E essa é a melhor das condenações. Então, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Era só isso que eu queria dizer. Vamos chegar lá. Aí, já que eu tinha feito o fechamento, eu vou agora fazer um fechamento, refechar. E aí, parabéns, Marcos Heleno. Eu não sei se todos viram. Você vai ser vovô outra vez. Então, com esse presente que você vai ganhar aí, de ser vovô de novo, você pode fazer a prece de encerramento para nós? Uai, acho que ele caiu. Mas o fechamento, enquanto ele não aparece... Marco, o teu microfone está aberto, mas a gente não está te ouvindo. Não, é que eu abri agora, é que eu não ouvi o que a Raquel falou, porque eu estava no telefone atendendo a Bel, rapidinho. Ah, tá bom. Não, eu dei os parabéns pelo que você vai ser vovô outra vez. E aí, como você está ganhando esse presente divino, eu perguntei se você gostaria de fazer a prece final. Eu sim. Vou fazer, tá bom? Eu vou fazer um novo fechamento para deixar para a nossa reflexão, que é uma frase, não é espírita, mas é de uma autora que eu gosto muito, que é a Lia Luft. E ela diz, mudar, por pouco que seja, faz parte da nossa pequena guerra individual e cotidiana. Então, vou repetir. Mudar, por pouco que seja, faz parte da nossa pequena guerra individual e cotidiana. Essa homenagem da Lia Luft,
que nós estamos nessa caminhada. Então, que mesmo que sejam aqueles pequenos passinhos, mas que eles sejam constantes. Muito obrigada por mais a oportunidade de compartilhar com todos vocês os nossos estudos. Marcos Heleno. Maravilha, né? O princípio que ela dá aí nessa frase é justamente o princípio da reforma íntima, que ela tem que ser feita a cada dia, uma coisa assim micrométrica, para que a gente vá aumentando a nossa condição de melhora. Obrigado para todo mundo aí que está me dando felicidades aí por eu ser vovô. Vocês não sabem como é gostoso. Só quem já é vovô que sabe como é gostoso ser vovô. E eu vou ser pela segunda vez consanguineamente, né? Eu tenho 3 outros netinhos, mas são do coração. Consanguíneos só um. Agora vem mais um aí que a gente não sabe se é menino ou se é menino, porque eles não querem saber. Eles só vão saber na hora, surpresa. Então, só em março que eu digo para vocês o que é. Então, vamos lá. Jesus querido, nessa tarde maravilhosa, de calor, mas de muito maior calor humano, onde esse grupo que vem se tornando uma verdadeira família no dia a dia, onde todos nós nos apoiamos uns nos outros, crescendo junto nessa alegria que tu nos proporciona. Agradecemos-te, Senhor, por mais essa tarde de estudo. Que os estudos aqui desenvolvidos, normalmente o de hoje, possam penetrar fundo em nossos corações, porque entendemos que é fundamental respeitar o direito do próximo, para que o teu mandamento de amar o próximo como a nós mesmos se faça efetivo em nossos corações. Se conosco, Senhor, que essa alegria de florescer que temos a cada vez que nos reunimos seja permanente e que tenhamos esse conceito da calma, da serenidade, mas que jamais nos detenhamos nesse caminho de crescimento para vós. Que a cada dia possamos dizer sinceramente que estamos um pouquinho melhor do que no dia anterior e que no dia vindouro faremos todo o possível para estar melhor do que no dia presente. Se conosco, Senhor, abençoa-nos a todos nós, protege e ilumina todos os dirigentes do mundo. Senhor, cuida daqueles que sofrem e que nós, em nossa pequenez, possamos vibrar fundamentalmente pensando no bem e que esse bem se espalhe por toda a humanidade, auxiliando no consolo, no socorro a todo aquele mais necessitado. Permita-nos, então, dar por encerrada a nossa reunião de hoje e que amanhã nos reunamos com toda essa alegria, com toda essa força no coração e esse desejo de crescermos juntos. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.